Recebendo a visita aqui do advogado do direito da saúde, o Juliano Pessoa, que a gente vai falar sobre essas mudanças dos planos de saúde, porque plano de saúde muita gente paga, né, e na hora que precisa aí o plano de saúde fica autoriza, não autoriza e entra com um mandado e vai aquela confusão toda, tem que se constituir advogado, ir para a justiça. Bem, mas 2024, né, a gente pode fazer assim um apanhado do que aconteceu, essas modificações que aconteceram de 2024, né? Foi bom para quem paga plano de saúde? Olha, eu diria que sim, nós tivemos alguns avanços importantes, a gente pode frisar aqui, especialmente no finalzinho do ano, uma mudança importantíssima, eu diria que foi a alteração por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar no tocante às regras para cancelamentos por inadimplência. O que é que a legislação prevê para que as pessoas acompanhem nosso raciocínio? A lei prevê que o beneficiário tem a possibilidade de ficar até 60 dias no ano, ininterruptos ou não, inadimplente. A partir daí, a operadora tem legalmente a possibilidade de cancelar o plano desse beneficiário. Por outro lado, apesar disso, nós enxergávamos na prática diversas práticas abusivas, mesmo quando a operadora tinha essa possibilidade de empreender esse cancelamento. Por exemplo, o consumidor, em grande parte, não era notificado adequadamente. Então, a operadora não conseguia comprovar, em alguns casos, que ela, de maneira inequívoca, notificou aquele beneficiário e oportunizou esse beneficiário a adimplir o seu pagamento. Isso é que é o que se deve buscar inicialmente. Porque a legislação também prevê que, apesar dessa possibilidade de cancelamento após 60 dias, ela determina que no 50º dia a operadora notifique esse consumidor, oportunizando esses 10 dias aí para que ele regularize a sua situação em face desse inadimplemento desse débito. E isto muitas vezes não ocorria. Então a operadora simplesmente ficava esperando o período se completar e cancelava o plano. Então, quer dizer, não é assim, olha, eu posso atrasar 60 dias. Não, teria que ser seguido, mas eu posso, vamos supor, no período de um ano, eu atraso 10 dias em janeiro, mais 10 dias em fevereiro ou março, né? Mais 5 dias em maio, algum problema ou outro. É a junção desses dias para dar os 60 dias para poder a operadora cancelar o plano, é assim? Foi ótima essa pergunta. Os operadores esperavam esses períodos apartados, somavam e se completasse 60 dias no transcorrer do ano, ela simplesmente cancelava o plano. A nova regra, que veio no finalzinho do ano que a ANS trouxe, o que é que ela traz? Primeiro, no mínimo 2 mensalidades para poder cancelar o plano daquele beneficiário. Então, por mais que existam esses períodos, se ele só estiver com uma mensalidade em aberto, não pode haver o cancelamento. Segundo, os meses pretéritos, ou seja, os meses que já passaram e foram adimplidos, não podem ser computados para esse cancelamento. Então, esse somatório dos meses que já se passaram, que ele ficou 5 em janeiro, como você falou, 10 dias em março e ela vai somando, isso não pode ser utilizado caso o beneficiário já tenha efetuado o pagamento. Dessas mensalidades. Então, se trouxe mais rigor, mais clareza, né, nessa informação para que o consumidor tenha ciência do que é que ele precisa também fazer, né, porque vale ressaltar que o consumidor, por mais que ele seja naturalmente mais amparado pela legislação, é o lado hipossuficiente, como nós chamamos juridicamente, é o lado mais frágil dessa relação. Muitas vezes não tem informação, não tem todo o aparato que uma operadora tem, né, que tem um corpo jurídico por trás, é uma instituição muito mais robusta para o consumidor lá na ponta sozinho. O consumidor precisa naturalmente seguir os passos, deixar os seus dados atualizados, fazer o adimplemento do seu pagamento. Caso houve algum atraso no envio de um boleto, de uma notificação, que ele entre em contato com a sua operadora buscando informação, buscando se inteirar, é preciso que o consumidor faça tudo isso. Porém, caso haja o inadimplemento na prática e a operadora pretenda fazer esse cancelamento, ela terá agora que seguir todo esse ritual que essa normativa da ANS trouxe, e ela não pode mais simplesmente notificar informando que o plano já está cancelado. Por isso que a gente sempre ressalta, Marcos, a importância dos beneficiários em qualquer situação que aconteça, buscar fazer contato com a sua operadora, primeiramente, e, havendo divergência de informação, abrir uma reclamação, abrir um chamado, né, popularmente chamando,
junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS ela é muito ativa nesses casos, ela faz contato com a operadora buscando informação daquele caso concreto do beneficiário e a operadora tem prazo, no máximo aí, a depender da situação, de 10 dias para poder trazer as informações naquele processo administrativo que é aberto, quando o consumidor abre a reclamação, para clarificar as informações no tocante àquele caso especificamente, e o consumidor pelo menos já recebe um primeiro suporte que é da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se for uma situação mais complexa, busca os órgãos de proteção e defesa do consumidor, os PROCONs. Aqui no nosso estado nós temos o PROCON estadual e o PROCON municipal. Busca a ajuda dessas instituições. Caso não resolva, aí sim, a depender do caso concreto, é importante buscar um auxílio jurídico, né, de um profissional que milita nessa seara e vai orientar esse consumidor, ou, se for o caso, já empreender alguma medida formal em face da operadora. Quais são os casos mais específicos em que existem esses empecilhos, em que, olha, eu estou querendo fazer isso e o meu plano de saúde está bloqueando, está demorando, está negando? Olha, nós temos hoje discussões que são travadas aí com maior frequência, e entraria uma que se tornou aí mais conhecida da população em geral, que é a discussão hoje em relação aos tipos de plano, né? Então, as operadoras hoje praticamente só querem comercializar os planos com coparticipação. Esses são os planos aí de maior foco, bem como os planos coletivos. Então, ela tenta direcionar ao máximo os beneficiários para planos coletivos e com coparticipação. Existe um benefício de início? Existe. A mensalidade desse plano com coparticipação há naturalmente uma tendência de ser menor. Porque você termina compartilhando um pouco ali esse ônus, né, dessa utilização. Por outro lado, quando nós nos deparamos com consumidores, por exemplo, que necessitam, por uma condição de saúde, de terapias com frequência, desse uso, né, como nós mencionamos anteriormente, esses enfrentam dificuldades, porque as operadoras tentam, em toda aquela terapia, em toda aquela utilização, lançar uma coparticipação. Uma coparticipação. Isso chega muitas vezes a depender do contexto em valores impagáveis, essa é a realidade. E isso desagou no Poder Judiciário em todo o país, chegando no Superior Tribunal de Justiça no ano passado, que proferiu uma decisão importantíssima, norteadora desses casos, dizendo o seguinte, que a cobrança de coparticipação limita-se ao valor de uma mensalidade. Ou seja, se o beneficiário tem uma mensalidade de R$500 por mês, no máximo, ele poderá receber uma cobrança de 500, ou seja, equivalente de R$500 referente à coparticipação, caso alcance esse máximo, vamos dizer assim. Se não alcançar R$500 é o valor que alcançou, mas no máximo 500. Por que da importância, Marcos? Veja só, nós tínhamos casos de famílias com crianças autistas, por exemplo, que necessitam, né, tem uma demanda aí dessas terapias aí semanalmente, que alcançam muitas vezes 14, 16 horas por semana, por necessidade e não por escolha. Eu sempre ressalto essa palavra por isso. É o médico, né, que identifica ali a necessidade daquela criança e prescreve a terapia, não é a família que escolhe deixar a criança 16 horas por semana, ninguém faz esse tipo de escolha. E antes era até o plano de saúde que escolhia, né? Não, olha, só uma sessão só. Exato, eu só autorizo X sessões, então, ou seja, confrontando, inclusive, afrontando ali diretamente o interferido no ato médico, na autonomia médica. Isso é vedado também pelo Código de Ética Médica, inclusive. E aí, o que nós nos deparávamos na prática, famílias que tinham mensalidades de R$300 recebiam contas só de coparticipação de 3, 4, 5 mil reais. Então, ou seja, não há como suportar em qualquer orçamento aí de classe média, né, classe média baixa e até classe média alta, uma fatura que você, primeiro, não sabe qual será e chega em patamares 10, 20 vezes maiores do que o valor da mensalidade. Então, o STJ tentou trazer esse precedente pacífico, harmônico no Superior Tribunal de Justiça, de forma unânime. Infelizmente, não há ainda uma súmula vinculante, né, que determine que todas as operadoras cumpram e sigam essa decisão. Então, na prática, o que é que a gente vem assistindo? As operadoras, na maioria dos casos, permanecem como se não conhecessem essa decisão, permanecem empreendendo essas cobranças, e as famílias, infelizmente, que se deparam com essas cobranças abusivas, impraticáveis, necessitam, de fato, rapidamente buscar o Poder Judiciário para pedir uma decisão liminar, no sentido de que a operadora seja obrigada a cumprir
essa decisão que preconizou aí o STJ. Agora pode-se, não sei, né, de repente pode a operadora fazer, olha, esse mês a gente vai botar esses 500, um exemplo, se paga 500, então vou colocar 500. Aí o mês que vem já está mais folgado, né? A pessoa não usou o sistema, então eu posso lançar essas coparticipações, de repente, olha, tenho assim, vamos supor, 3 mil, né, de coparticipação e eu posso lançar 500 a cada mês ou é só pelo atendimento? Não, essa diluição ela não é permitida, tá? Até porque iria acumular do mesmo jeito. Se nós pegarmos um perfil de paciente que ele usa, que utilize né, todo mês todo regularmente, mês. então assim, ele sempre estará devendo. Isso seria bom se fosse um esporádico, né? Isso. Então, assim, é mensal. A coparticipação, ela funciona muito bem, eu diria, para aquele perfil de usuário que ele não utiliza com frequência, ele está com a sua saúde regular, em dia, até porque existem tetos, né? Então, um procedimento cirúrgico, muitas vezes, pode custar R$50 mil, mas você tem um limite de teto que está lá posto no contrato e não pagará mais do que aquilo. A ideia da coparticipação, na sua origem, né, quando ela no seu nascedouro, vamos dizer assim, ela é interessante para trazer uma consciência para o usuário. Ou seja, para você não ficar... Tem usuário, muitas vezes, que não tem sequer necessidade e ele fica simplesmente buscando fazer exames de forma aleatória o tempo todo, buscando um médico para prescrever exame A, B ou C, sem a necessidade de saúde. E isso traz um custo, naturalmente, para os operadores. Pensando no global, em todos os usuários, é interessante um uso, de fato, consciente. Mas se há uma necessidade aferida por um profissional médico que prescreve aquele tipo de tratamento para um paciente, não deve haver qualquer tipo de interferência ou de obstáculo formado aí pela operadora no sentido de impedir que essa pessoa tenha acesso digno, né, correto, ao seu tratamento que foi adequadamente prescrito. E aí, nesse bojo, expectativa aí que a gente possa ter para 2025 é bom para quem utiliza o plano de saúde ou continua na mesma com relação ao ano de 2024? Olha, eu diria que os usuários, os consumidores precisam, né, permanecer atentos, acompanhando as notícias em torno dessa temática, né, para poder ele rapidamente agir quando se deparar com uma situação concreta consigo. Então, é importante que as pessoas estejam atentas. É muito dinâmico esse mercado, as operadoras elas ficam reiteradamente buscando mecanismos, né, de, infelizmente, ampliar o seu faturamento, o seu lucro e diminuir o seu custo. Isso é natural que aconteça. São empresas, né, que oferem lucros, não são ONGs, então é natural que elas pensem dessa forma mais matemática, vamos dizer assim, mas é importante também que elas percebam a importância do seu papel, né? A saúde suplementar tem um papel importantíssimo na sociedade. No nosso país são mais de 50 milhões de pessoas que estão vinculadas a esse serviço, que auxiliam, vamos dizer assim, retiram essas pessoas do SUS, e é importante que elas cumpram o seu papel social de prestar, né? Porque lá na ponta ela presta um serviço público, essencialmente falando, né? Apesar de serem empresas privadas, elas prestam um serviço público. E por isso que o Poder Judiciário muitas vezes fica muito atento e impõe decisões com sanções um pouco mais rigorosas, no sentido de ter um aspecto pedagógico para que essas empresas entendam o seu papel e não fiquem somente focadas no lucro, mas também na prevenção. Eu diria, Marcos, se a gente olhar outros países aí, se foca muito na prevenção. As operadoras aqui no nosso país, infelizmente, elas só... correção, é só na correção. Exatamente, né? O paciente já está acometido por determinada doença grave, já precisa de uma cirurgia, e de repente, se houvesse uma flexibilidade anterior, ou seja, no início daquela situação, talvez não se chegasse naquela situação mais grave. Eu tiro isso um exemplo, né? A cirurgia bariátrica no início foi muito combatido pelos planos de saúde, até porque quer queira ou quer não, mas olha, a bariátrica ela era encarada inicialmente como uma estética, até se mostrar, olha, não é uma estética, né? Vai evitar mais à frente um monte de comorbidades aí que essa pessoa venha desenvolver que vai pesar para o plano de saúde. Exato, e além do sobrepeso, muitas vezes esses pacientes, quando prescrita essa cirurgia, ele tem outras comorbidades. Ele já está hipertenso, ele tem diabetes. Então, ou seja, quando a cirurgia se impõe, todos esses males, vamos dizer assim, se resolvem de uma única vez, né? Surgem situações ali específicas, né? Mas assim, o risco é muito menor do que deixar aquele paciente
obeso, com essas comorbidades. Então, o risco dele ter um evento é altíssimo. E esta conta cairia também no colo, vamos chamar assim, das operadoras. Hoje, esse foco mudou. A cirurgia bariátrica não há mais discussão, ela é autorizada com certa tranquilidade nos dias atuais, porém, a discussão passou agora para a cirurgia reparadora, que é uma sequência do tratamento da obesidade que iniciou o excesso lá na de pele. Exatamente, o excesso de pele ele também traz consequências para a saúde daquelas pessoas. Não só estéticas, né, visuais, mas consequências, às vezes, de infecções. Existem pacientes que perdem 70, 80, 90 quilos, ou seja, perdeu outra pessoa praticamente. Isso traz uma consequência drástica, um acúmulo de pele drástico que impacta na qualidade de vida, na autoestima, na questão psicológica. Tem pessoas hoje que entram em depressão por conta desse acúmulo de pele, mulheres em especial, né, não podem vestir uma camisa sem manga, por exemplo, porque a pele muitas vezes fica mostra, de fato, de forma grosseira, né, de forma muito visível. Então tem todo esse contexto e o Poder Judiciário também já bateu o martelo, vamos dizer assim, no tocante à cirurgia reparadora. Ela não é igualmente a cirurgia bariátrica, ela não é estética, ela é uma continuidade de um tratamento que se iniciou com a cirurgia bariátrica e também é uma necessidade de saúde. Caso o médico assim faça essa aferição de ser uma necessidade do paciente e cada paciente é analisado de forma individualizada, a operadora tem sim o dever de fazer a cobertura também da cirurgia reparadora. Um outro ponto também que eu observo, a operadora, ela não, né, surge uma nova técnica, uma técnica que é muito mais rápida, eles demoram a incorporar essa técnica. Então, às vezes, existe uma cirurgia que a pessoa passa 5, 10 dias internada e surge uma nova que a pessoa passa, olha, você vai para o hospital, faz a cirurgia ou até mesmo na clínica e já está liberado, né? E eles demoram a incorporar essa técnica. Por quê? Veja, isso é a atualização do rol, né, do chamado rol da ANS. É outra justificativa que as operadoras, infelizmente, elas utilizam com muita frequência. Isso não consta no rol, isso aqui não consta no rol, enfim. Mas vale destacar que, primeiro, esse rol, ele hoje é atualizado com maior frequência do que já foi. Há alguns anos, Marcos, você tem ideia, esse rol era atualizado a cada 2 anos. Então, ou seja, a ciência hoje avança a passos largos, a tecnologia está aí, a inteligência artificial e etc. Então, não há como passar 2 anos para atualizar um rol de procedimentos obrigatórios, de cobertura obrigatória. Hoje ele é com maior frequência. Ela recebe as informações e os pedidos de forma sistemática e a cada 6 meses esse rol hoje é atualizado. Então, se ganhou um pouco de agilidade. Mas, quando há algum tipo de discussão que retarda um pouco esse processo, as operadoras se utilizam desse tipo de argumento. Porém, é importante que os consumidores que nos ouvem saibam, nós temos uma legislação desde 2022 no país que diz que o rol de cobertura obrigatória da ANS é referência básica. Ele não é a totalidade de cobertura que a operadora tem que empreender. Então, caso haja uma necessidade verificada pelo profissional médico que não conste ainda no rol e ele cientificamente demonstre, com base em evidência científica, no caso específico do paciente, na utilização de outra metodologia, vamos supor, que já consta no rol, que não atende à necessidade dele, a operadora tem sim o dever de cobrir e essas situações, infelizmente, são típicas de se buscar o Poder Judiciário, porque, infelizmente, administrativamente é difícil de conseguir. Em que momento de escolher um plano de saúde? Lógico que quem está vendendo tem a comissão, né, aquele vendedor, e aí ele gosta de, olha, vamos colocar mais, né, um atendimento nacional, isso, ou seja, cada uma escolha de alguma coisa a mais vai aumentando esse valor do plano, né? E se você não tem, você não viaja tanto, você, né, não, para que escolher esse plano nacional? Ou esse plano nacional seria uma boa para quem está aqui em Maceió, quem está em Alagoas e não viaja? Veja só, eu diria que essa cobertura mais ampla, ela traz maior tranquilidade, né, digamos assim, no sentido de que não haverá qualquer questionamento nessa utilização fora ou do município ou do estado. Por outro lado, é importante destacar que, mesmo que o seu plano seja municipal ou estadual, e você se encontre fora desse raio de cobertura, caso seja urgência e emergência, deve haver o atendimento. As grandes e maiores situações que nós
analisamos nesses casos é justamente essa discussão, né? Se é ou não caso de urgência e emergência. Então, a gente vê sistematicamente acontecendo é que usuários que têm esses planos mais limitados geograficamente, quando eles estão fora do seu raio de cobertura e precisam ter algum tipo de atendimento, a operadora fica muitas vezes dizendo que ele não tem essa cobertura porque isso não é urgência e emergência e tal. E vale destacar que quem faz essa aferição se é ou não urgência e emergência é o médico que está atendendo aquele beneficiário, não é o gestor da operadora e também não é o consumidor. Então, o profissional é que terá que fazer essa análise no momento daquele atendimento e, de fato, determinar se se enquadra ou não nos casos de urgência e emergência. A operadora tem total ciência, vale ressaltar aqui, do que versa a legislação, a Lei 9.656, que é quem regulamenta em todo o país esse mercado. O bom é que essas decisões reforçam, né? Retornam para o médico a responsabilidade, que antes, olha, era a empresa que dizia, olha, tantas sessões, tanto isso, tanto aquilo outro, e o médico pedia sempre mais, porque achava que a necessidade do paciente e a agência, ou melhor, a agência não, o plano de saúde botava pela metade. Exato. O Poder Judiciário, quando entrou nessa discussão, né, que essas questões começaram a chegar em maior volume, há anos que a gente vem ouvindo aí, a famosa judicialização da saúde. Então, assim, são milhares e milhares de processos todos os anos e não cessa essa discussão. O STF hoje tenta, de alguma forma, criar mecanismos pré-processuais para ver se consegue minimizar o impacto dessa judicialização, trazendo as operadoras para a sua responsabilidade e também trazendo essas informações de forma mais amplificada para os consumidores, para que eles também busquem de forma mais assertiva tanto a autorização como o Poder Judiciário. Mas eu diria que, de fato, isso vem trazendo cada vez mais a importância dos profissionais médicos, ou seja, é o médico que tem a capacidade técnica, todo o know-how para poder verificar as situações. E os tratamentos, como nós já destacamos aqui, são individualizados. Nós não temos, todos nós, enquanto seres humanos, digitais idênticas. Cada um tem a sua digital, cada um tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. Um procedimento que funciona muitíssimo bem em você, por exemplo, Marcos, pode não funcionar em mim e assim sucessivamente. Às vezes, pacientes inseridos no mesmo contexto de saúde respondem com 4, 5 sessões de determinada terapêutica, o outro responde com 10, o outro com 12, o outro com 16. Então, cada um tem a sua individualidade. E quando o médico traz por meio de relatório toda essa peculiaridade, essa particularidade de forma muito bem demonstrada, baseada na evidência científica, o Poder Judiciário, na maioria das vezes, ampara com muita assertividade e rigor esse consumidor, esse beneficiário, que precisa ser atendido do ponto de vista de necessidade de saúde. Não é um capricho, não é um desejo do paciente, e sim uma necessidade que um profissional foi quem verificou e prescreveu. E como muita gente não sabe, né, qualquer dúvida, esse paciente, esse usuário, ele pode entrar em contato com a agência ANS. Sim, e às vezes os beneficiários têm a falsa impressão de que não adianta, né? Não vou entrar em contato porque isso não funciona de nada. Funciona sim, digo isso como advogado que milito nessa seara, e mesmo aqueles consumidores que procuram auxílio jurídico, entram em contato com a agência, abre uma reclamação, faz uma notificação, a agência é muito ativa e às vezes funciona somente nessa questão administrativa. Existem casos de negativos que estão quase desaguando no Poder Judiciário e quando há interferência da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a operadora recua e faz a cobertura. Se isso ocorrer, maravilha para o paciente, né? Ele terá acesso mais rápido ao que ele necessita e não se terá mais uma demanda judicial sendo proposta no Poder Judiciário. É essa conscientização que se busca hoje, e os advogados que militam nessa seara, Marcos, precisam também ter essa consciência, né, de buscar o Poder Judiciário de fato quando é estritamente necessário. Muito obrigado por sua participação, tudo de bom para você e um bom ano novo, né? Já em um bom 2025. Eu que agradeço, é uma satisfação, muito obrigado, estou sempre à disposição.